Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Santos e conto com a colaboração da professora Veleida Couto. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai aprender sobre os sinais de pontuação. E eu te pergunto, você conhece os sinais de pontuação? Sabe quais são e como deve se usar? Os sinais de pontuação, além de pausa na fala e na entonação da voz, os sinais de pontuação, eles reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Elas ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. E aqui eu trouxe para vocês alguns sinais de pontuação. Por exemplo, o ponto de exclamação, os dois pontos, o ponto de interrogação, o travessão, o ponto final, as reticências, a vírgula e o ponto e vírgula. O ponto de exclamação, eles servem para expressar emoção. Então, eles expressam surpresa, admiração, raiva, indignação, espanto, susto. Eles também servem para enfatizar e intensificar o sentimento, como exaltação e entusiasmo. Os dois pontos, eles servem para citar a fala de alguém. Por exemplo, Luísa perguntou: onde está meu caderno de desenho? Eles também servem para iniciar uma enumeração, para introduzir um esclarecimento, alguma explicação, e também para separar a fala do narrador da fala do personagem. O ponto de interrogação, esse carinha aqui, ele serve para se fazer uma pergunta. Você utiliza quando tem alguma dúvida, e ele sempre é utilizado no final das frases. Geralmente se usa com essas palavras: quando, quem, porquê, quanto, onde, cadê, qual, que, quais e como. O sinal do travessão, ele coloca em evidência uma frase, uma expressão ou palavra. Por exemplo, o prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe. Travessão, uma pessoa bastante esforçada. Também serve para separar a fala da personagem da fala do narrador. E também para dar início à fala de um personagem. Por exemplo, o filho perguntou: pai, quando começaram as aulas? A vírgula tem várias funções, eu trouxe aqui algumas para vocês. Por exemplo, ela é muito utilizada para marcar uma pausa, para separar itens enumerados e para separar o nome dos locais de datas. Por exemplo, Brasília, vírgula, 30 de janeiro de 2009. O ponto e vírgula ele também serve para separar itens enumerados. Por exemplo, a matemática se divide em dois pontos. E aí você inicia a lista: geometria, ponto e vírgula, álgebra, ponto e vírgula, trigonometria, ponto e vírgula, financeira. As reticências, elas dão a ideia de continuidade ao que se estava falando. Geralmente é uma pausa ou uma interrupção. A pessoa começou a dizer algo e não conseguiu terminar ou ficou pensativa. Por exemplo, e então vem um sentimento de alegria, paz, felicidade. Eu não sei. Aí você imagina o que a pessoa estava pensando que não conseguiu finalizar a frase. Então você coloca 3 pontinhos, que são as reticências. O ponto final, ele é usado ao final de frases para indicar uma pausa total. A gente também utiliza o ponto final em abreviaturas e em siglas. É usado em frases afirmativas e negativas. Por exemplo, nessa frase: eu amo minha família. Ponto final. Então eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Qual sinal de pontuação eu devo usar nessas frases? Será que vocês conseguem acertar? Primeira frase: eu gostei da nova casa, vírgula, mas do quintal. E aí, qual será? Se você disse reticências, acertou. E a segunda frase: ajude-me. Qual será? E essa: comprei abacate, cenoura, uva. Aqui você vai utilizar mais de um sinal. Você vai utilizar a vírgula depois de abacate e também o ponto final na frase, depois de uva. Na frase ajude-me, a pessoa está pedindo, está exclamando, então você vai utilizar o ponto de exclamação. E nessa, que horas você acordou? A pessoa está querendo saber alguma coisa, está com uma dúvida. Se você disse sinal de interrogação, acertou. Mais uma para você praticar. Aqui eu separei algumas palavras que a gente aprendeu hoje: exclamação, dois pontos, reticências, vírgula.
ponto final, ponto e vírgula. Então vocês vão dar pausa nesse vídeo e vão procurar essas palavras e anotar no caderno. Espero que tenham gostado. Obrigada!